بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل اللهم الذي علمتناه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد, respeitados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos mais uma vez nas aulas de Aqida, e hoje, inshallah, falarei sobre buscar bênçãos de uma árvore ou pedra. E no que diz respeito a este capítulo, o autor, que Allah o preserve, mencionou duas evidências. قال المصنف حفظه الله ورعاه: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah An-Najm: considerai então Allat e Al-Uzza como deusas, e a outra terceira deusa, Manat. Eu me vejo obrigado a explanar de forma detalhada sobre essas divindades femininas que os idólatras da Arábia pré-islâmica adoravam e acreditavam ser seus intercessores junto de Allah. Na verdade, o versículo aqui interpela os idólatras a respeito da importância desses ídolos que nada fazem e nada podem. E na sequência dos dois versículos, Allah começou com o termo Allat. Afara'aytum Allat. Então, o que é Allat? Allat era uma rocha branca esculpida numa cidade chamada Taif, e sobre ela, sobre tal rocha, havia uma casinha, uma palhota com vedação e guardiões, e em seu redor tinha um pátio venerado com o povo de Taif, especificamente os da tribo Thaqif e seus seguidores. Eles vangloriavam-se diante de seus inimigos, de entre as tribos árabes, como por exemplo os Quraishitas. E os árabes, ou os povos de Taif, extraíram o termo Allat do atributo de Allah, Allah. Tipo, eles alegam que Allat é um substantivo feminino do termo Allah. Ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse Wal-Uzza. Portanto, o que é Al-Uzza? O termo Al-Uzza eles derivaram do atributo de Allah, Al-Aziz. E Al-Uzza era uma árvore com vedação de palha, com vedação de palhas de tamareiras, localizava-se entre
Meca e Taif. E os Quraishitas a veneravam, como ilustra o dizer de Abu Sufyan no dia da batalha de Uhud. Ele disse: Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Temos o Uzza e vós não. E o mensageiro de Allah ensinou os seus companheiros a responderem, dizendo: Allah é o nosso protetor e vós jamais terão protetor algum. Por último, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. O que é Manat? Manat era uma divindade que tinha uma forma triangular numa zona chamada Qudayd, entre Meca e Medina. Portanto, as tribos Khuzá, Al-Aws e Al-Khazraj, que eram tribos mais eminentes em Medina, não é? Essas tribos Khuzá, Al-Aws, Al-Khazraj, na sua era pré-islâmica, veneravam tal divindade e faziam as intenções para o Hajj. Neste lugar faziam intenção para o Hajj. Portanto, eu me vi obrigado a explicar essas divindades femininas. De seguida, o autor apresentou um hadith, a outra evidência, claro. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Abi Waqid al-Laythi, ele relata que num belo dia saímos com o mensageiro de Allah para uma zona chamada Hunayn. E na altura nós éramos recém-abraçados ao Islã, recém-convertidos ao islamismo. Quer dizer, saímos recentemente da era do kufr, da era da descrença. Portanto, وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. E os idólatras tinham uma árvore de lótus. يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. Eles permaneciam, ficavam tanto tempo nesta árvore. وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. E eles penduravam nesta árvore as suas espadas, as suas armas, لِلتَّبَرُّكِ, como forma de buscar bênção. E esta árvore de lótus chamava-se ذات أنواط. فمررنا بسدرة. Em outra versão vem فمررنا بسدرة خضراء فقلنا يا رسول الله
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Então, eles pediram ao mensageiro de Allah, dizendo: o mensageiro de Allah, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. O mensageiro de Allah faz-nos ter uma árvore como eles têm uma árvore. Isto é, اجعل لنا شجرة مثلهم نعلق عليها السلاح ونتبرك بها. Como se eles estivessem a pedir ao mensageiro de Allah para que o mensageiro de Allah lhes desse a permissão, não é? De pendurarem suas espadas, suas armas nessa tal árvore, como forma de buscar bênçãos nesta árvore. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. النبي صلى الله عليه وسلم em resposta disse: Allahu Akbar. E esta era a metodologia do mensageiro de Allah quando ele recebesse uma informação não agradável ou mesmo agradável. Ele dizia Allahu Akbar ou dizia Subhanallah, não é? Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam neste momento disse Allahu Akbar. Innaha sunan. Tal é a tradição de vossos antepassados. Innaha sunanu man qablakum. É a tradição de vossos antepassados. قلتم والذي نفسي بيده. أي قلتم والله. Não é? Nabi sallallahu alaihi wasallam jurou por aquele que em suas mãos estão as almas de todas as criaturas. Não é? Então, a Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, de certo disseram, Wallahi, juro por Allah que falastes, disseram tais palavras que os israelitas disseram para o Moisés: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Portanto, disseram ao Moisés: ó Moisés, faz-nos ter um Deus assim como eles têm deuses. Em resposta, o Moisés disse: por certo, sois um povo ignorante. Razão pela qual a Nabi sallallahu alaihi wasallam foi assemelhar as palavras de seus companheiros com as palavras do povo de Israel, não é? Porque tanto os companheiros, assim como os seguidores de Moisés, o que lhes levou a falar tais palavras foi a ignorância. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam de seguida disse: لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ ou sanana man kana qablakum, que seguireis, não é, o caminho de vossos antepassados. Tanto aqui tiramos uma prova, não é, uma lição, que al-i'tibaru bil haqa'iq
والمعاني لا بالألفاظ المجردة. Que o que importa, o que se leva em consideração são os significados, os sentidos das palavras, e não as palavras ou as meras palavras. O que se põe em consideração é o sentido, o significado das palavras e não meras palavras. Por que dissemos isto? Dissemos isto porque o sentido das palavras dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o sentido das palavras dos seguidores do Moisés é o mesmo sentido, é o mesmo significado. Qual é? Ay ij'al lana shay'an na'buduhu wa nu'azzimuhu. Os ambos, não é, pediam que o seu mensageiro, não é, pudesse lhes conceder a oportunidade ou o direito de terem Deus ou algo para adorar e para enaltecer. Portanto, الاعتبار أو العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ المجردة. Portanto, buscar bênção, existem dois tipos de buscar as bênçãos. Existe um método lícito ou um método legal, e são aqueles métodos que constam, não é? Que constam no Corão e nas tradições proféticas credíveis. Não vamos aqui alongar, só quero falar de uma forma resumida que existem métodos legais de buscar bênçãos e existem métodos ilegais, não é? Portanto, os métodos legais já existem, não é? Estão patentes no Alcorão e nas tradições proféticas credíveis. E também existem outros métodos que não são legais, que são interditos, que são proibidos. Também as evidências do Alcorão e das tradições proféticas elucidaram, não é? E advertiram, não é? Portanto, como disse o nosso Sheikh Salih Al-Fawzan, وَالتَّبَرُّكُ الْمَمْنُوعُ قِسْمًا. Existem dois tipos, ou buscar bênção de forma interdita, não é? De forma ilegal, divide-se em duas partes, não é? A primeira parte é التبرك بالمخلوق, não é? Que é buscar bênção diretamente a uma criatura. Buscar a bênção diretamente a uma criatura, como por exemplo a árvore, não é? Que nós falamos, não é? No caso de Allat, ou uma rocha, não é? Ou uma sepultura, não é? Ou algo igual, não é? Acreditando adquirir a bênção desta coisa, não é? Buscar bênção com toda a convicção que esta pessoa irá adquirir tal bênção nesta coisa. Ou acreditar que tal coisa que ele, pela qual busca a bênção, não é?
esta pessoa acreditar que tal coisa, não é, aproxima-lhe ou aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala, ou poderá interceder junto a Allah ao seu favor. Portanto, este tipo de buscar a bênção, não é, faz parte do shirk maior. Ainda temos uma promessa de explicar, de falar quais são as diferenças entre o shirk maior e o shirk menor. Inshallah, estamos a preparar a aula. Com o tempo e quando chegar a oportunidade, inshallah, iremos fazer chegar aos nossos irmãos. Então, já falamos a primeira parte, ou a primeira divisão, a primeira subdivisão. Depois vamos falar da segunda, não é? Que é imma at-tabarruku bil makhluqi, buscar a bênção também diretamente a uma criatura, não é? i'tiqadan anna at-tabarruka bihi qurbatun ila Allah yuthibu alayha. Mas esta pessoa busca tal bênção nesta criatura, acreditando que é um ato, ou buscar a bênção nesta criatura é um ato piedoso. É um ato piedoso de Allah, ou é um ato piedoso que pode lhe aproximar de Allah. E esta pessoa também acreditar que fazendo isto Allah irá lhe recompensar. Ele não faz isto porque tal criatura prejudica e beneficia. Não. Como por exemplo quem busca a bênção na capa do Kaaba, não é? Aquele capa que cobre o Kaaba. Não é? Existem pessoas que vão lá no Hajj ou no Umrah, a qualquer momento vão para o Masjid, o Kaaba, e vão se esfregar com a capa do Kaaba, não é? Fazem isto com o intuito de adquirir a bênção desta capa, não é? Ou busca a bênção do Maqam Ibrahim, não é? Maqam Ibrahim, a famosa instância de Abraão, que é um lugar que o Abraão, não é, estava parado ou ficou parado no momento em que construía o Kaaba, não é? Construía o Kaaba. Portanto, o lugar é identificado para quem conhece o Haram al-Makki, conhece este local. Mas este é um local, já foi identificado, mas não quer dizer que existe, ou o muçulmano deve buscar bênção neste lugar. Não existe nenhuma evidência credível, nem do Alcorão, nem da Sunna. Portanto, ou esta pessoa vai buscar bênção com as paredes das duas santas mesquitas, não é? Falo de Masjid al-Haram e Masjid al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. A primeira mesquita que está em Meca e a segunda que está em Medina. Portanto, tal ato não constitui shirk akbar, não é? Mas é apenas heresia, bid'ah, inovação. Mas também é um meio que pode levar o indivíduo ao shirk, a cometer o shirk maior. Portanto, todo cuidado é pouco, não é? E eu queria aqui deixar um alerta que nos últimos tempos esses assuntos voltarão e serão adorados além de Allah novamente, não é? Al-Uzza, não é? As árvores,
as sepulturas, as rochas, não é? Serão adorados novamente, não é? Como vem no hadith, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى, não é? E que o Nabi sallallahu diz que não passarão os dias e as noites, a não ser que chegará um momento em que as árvores, não é? As rochas, as sepulturas voltarão a ser venerados. Nas'alullah as-salamata wal-afia. Por hoje é tudo. Inshallah, voltaremos na próxima aula. وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.